Está de volta com o Renato Meirelles, que é diretor do Data Popular. A gente estava falando, Renato, da nova classe média, ele é um especialista nesse assunto, e estava contando para a gente de que um dos gastos novos da classe média em que ela investiu muito nos últimos anos é fazer turismo, e dentro do turismo viajar de avião pela primeira vez. E para continuar nesse assunto, vamos ver um quadro do comediante Marcelo Adnet a respeito disso que ele fez há 2 anos. Dizem por aí pelo Brasil, né, que o Brasil melhorou. As pessoas dizem, o Brasil melhorou. Mas como o Brasil melhorou? Como o Brasil melhorou? Agora eu quero viajar, o meu jatinho atrasa para sair, porque agora pobre voa. E eu tenho que esperar com o meu jatinho para o meu compromisso, porque pobre, porque popularizou, agora voar popularizou. Qualquer R$1.000, né, qualquer coisa está voando. Mas eu tenho parentes em Fortaleza, vá de ônibus. Vá de ônibus, o Brasil sempre foi assim. Olha as tradições desta república. Pois a gente viu esse trecho aí. Renato, isso que o André Singer, quando veio aqui, ele falou uma coisa muito interessante, no meu ponto de vista, foi dizer que essa classe média antiga, aquela classe média que a gente imaginava, que você explicou aí, que está no topo da pirâmide, que na verdade não é classe média, que ela é muito conservadora e ela reage mal à ascensão dos pobres, ou seja, reage mal a essa nova classe média. E isso é verdade? Há uma reação, um preconceito, assim? O patrão está incomodado porque a empregada doméstica está melhorando de vida? Isso é cientificamente provado. A gente recentemente lançou uma pesquisa em que a gente tentava diagnosticar um pouco do incômodo que é essa elite, que se chama de classe média, mas que na verdade faz parte da elite, tem sentido com a ascensão dessa nova classe média. E a gente perguntava coisas, por exemplo, o quanto o senhor concorda com a frase deveria ser obrigatório ter versão de produtos para rico e para pobre. E mais de 60% consideravam que devia ser obrigatório ter versão de produto para rico ou para pobre. Eu tenho certeza que ninguém jamais falou essa frase, mas talvez já tenha ouvido alguém falar. Este aeroporto virou uma rodoviária. Culpando a classe C pelo aeroporto ter... Está lotado. A culpa é da infraestrutura, não é da classe C. Não é da demanda. Não é da demanda. Mas existiam coisas mais radicais. Então, 27% falaram que são contra a presença do metrô no seu bairro, porque é aumentar a presença de pessoas indesejadas na região, e eu juro que eu não entrevistei apenas moradores do bairro de Higienópolis, em São Paulo. Então, de fato, essa elite, ela está um pouco incomodada com a ascensão da classe C, e o motivo é muito simples. A elite se constitui com um padrão de consumo focado na exclusividade. São aqueles produtos únicos, aqueles produtos diferenciados. E toda vez em que entrantes passam aí nos shopping centers, aí nos cinemas, aí no avião, elas começam a ficar incomodadas. Se incomodam do ponto de vista de ter um espaço que passa a ser compartilhado e antes não era, e das diferenças do jeito de lidar com algumas coisas. Por quê? Porque para a classe média, muitas vezes é a primeira vez que ela viaja de avião, é a primeira vez que vai no hotel. A gente entrevistou aí parte desses 7,5 milhões de brasileiros que viajaram de avião pela primeira vez, e a gente viu que parte considerável deles não sabia o que significava check-in. Eles achavam que check-in era o chequinho que tinha que assinar para pagar a passagem. Ou num hotel, pessoas que compraram um pacote turístico e perderam o City Tour do dia seguinte, porque na hora que elas estavam saindo do quarto do hotel, tem aquela plaquinha, né? Não perturbe, e do outro lado por favor, arrume o quarto. Eles leram aquilo e ficaram arrumando o quarto e perderam a saída do... Isso não é piada, isso é coisa que aconteceu. Isso aconteceu, isso foi diagnosticado em pesquisa. Então, como lidar com a primeira vez desse novo consumidor? Isso nem sempre é fácil, nem para o consumidor, nem para as empresas e muito menos para a elite. E a elite vai aprender na marra a ter que lidar, porque vai ter que conviver. Essa realidade, ela veio no Brasil para ficar. Você tem um moto contínuo aí, não? Olha, ou ela vai se adaptar a essa realidade, ou ela vai ter que mudar de país, porque é uma realidade que veio para ficar. O que a gente tem visto aí é que cada vez mais se criam tempos de consumo exclusivos para essa elite. Então, são shoppings que não têm entrada de pedestre e que cobram uma fortuna no estacionamento e tentam, pelo preço, deixar um ambiente mais exclusivo. O que você acha disso? Isso é bom, isso é ruim? Tem
emitir algum juízo de valor sobre isso? Tem o direito de fazer isso? Olha, é esnobismo? Eu acho, tentando emitir o mínimo de juízo de valor possível sobre isso, eu acho que a elite perde ao querer se distanciar desses brasileiros. Perde porque deixa de conhecer mais sobre a cultura popular brasileira, deixa de conhecer pessoas diferentes, não amplia o seu horizonte de pensamento e de discussão. Deixa de se melhorar como pessoa, de perder preconceitos. Claro, de né? perder preconceitos mesmo. Assim, as melhores experiências que eu tive na minha vida pessoal e profissional foi fazendo trabalhos de campo lá no Data Popular, indo morar na casa das pessoas, como eu já fiz algumas vezes, ou quando eu fazia movimento estudantil, indo construir grêmio estudantil, andando de búfalo em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. Essa experiência ninguém tira. E a elite perde ao não querer se relacionar cada vez mais com a classe média brasileira. Renato, uma outra coisa que tem se dito muito é que a nova classe média está muito endividada, que isso pode ser um risco, que esse balão pode furar. Muita gente argumenta, olha, uma parte desse aumento do endividamento, por exemplo, o cidadão trocou o aluguel por uma casa própria. Então, né, aumentou a dívida, mas ele está gastando o dinheiro da mesma maneira. Você vê, tem um risco de algum endividamento, tem algum consumismo irresponsável, digamos, da parte da nova classe média, ou ela consome com responsabilidade? Querido, esse é um dos assuntos que a gente mais estuda no Data Popular, porque tem a ver com a sustentabilidade do crescimento dessa classe média. É uma informação que te interessa saber mesmo. Diretamente isso, não tem uma pesquisa que a gente não dê um jeito de perguntar alguma coisa sobre isso. Está dando conta de pagar suas contas, né? O que a gente viu, né? E nesse estudo Vozes da Classe Média que a gente desenvolveu para a SAI, saiu alguns indicadores interessantes sobre isso. Primeiro que 70% desses brasileiros acham que estão dando conta de pagar as suas dívidas, né? Dos brasileiros que têm algum tipo de carnê em aberto. E que boa parte desse endividamento tem a ver com gasto de investimento. Então, outro dia eu estava com um consumidor, a gente perguntou, eu tinha acabado de comprar uma moto em 36 vezes. Daí eu perguntei para ele se ele sabia que ele estava pagando quase o dobro do valor da moto, parcelando em 36 vezes. Ele falou, claro que eu sei fazer conta. Eu falei, se você sabe que você pagou quase o dobro, por que você não guardou o dinheiro para comprar a sua moto à vista? Ele olhou para mim, soltou uma gargalhada e falou, faz tempo que você não anda de ônibus, né? Porque se você andasse de ônibus todo dia, que nem eu, ficasse esmagado numa lata de sardinha, tivesse que acordar 2 horas mais cedo e dormir 2 horas mais tarde por causa do ônibus, você ia entender porque eu não vou esperar 3 anos para comprar minha moto, eu quero minha moto agora. Para ele vale a pena, o custo para ele vai ser vale a qualidade de vida dele. Pelo impacto que tem na qualidade de vida. Agora, como é que você vai falar para uma mulher que passou a trabalhar fora de casa, que ela tem que voltar para casa e lavar roupa no tanque, que ela não tem o direito de comprar uma máquina de lavar? Como vai falar para uma mãe de família que ela tem que passar 2 anos sem o filho dela ter acesso ao computador para ela não entrar no crediário? Então, não dá para colocar o consumo como um grande vilão da economia brasileira. Pelo contrário, o consumo tem que ser uma mola alavancadora na melhora de qualidade de vida. Até porque o consumo responsável com crédito é um motor da economia importantíssimo, é o principal motor da nossa economia. Não, nenhuma economia no mundo cresceu sem oferecer crédito para a população. Qual é o desafio? É o crédito consciente. É ensinar para o consumidor que se ele gosta de comprar, que se ele quer melhorar de vida, ele tem que comprar bem para comprar sempre. E que conclusão você chegou? Por hora, dá para dizer que esse crédito e esse consumo é um consumo responsável ou você vê algum risco? Está começando a haver algum exagero? Olha, quando você olha o histórico dos últimos 10 anos de inadimplência, você vê que essa inadimplência tem picos e quedas, picos e quedas, picos e quedas. Hoje está em 7,9% a inadimplência de 90 dias. Não é o maior número da década. Então, isso acontece depois de um processo de expansão de crédito. Em geral, as pessoas passam a ter cartão de crédito, se enrolam, cai. Aprende um pouquinho e volta. Inclusive, a economia brasileira está demorando para se recuperar exatamente porque o brasileiro está pensando antes de se endividar. Retraiu mesmo. E daí retraiu, esse 13º que começa a ser pago agora, vai ser o 13º pro pagamento das dívidas e nós vamos ter um ano de 2013 muito melhor do que o ano de 2012. Ô Renato, você pincelou um pouco falando dos jovens, das mulheres, mas assim, o que esses jovens da nova classe média querem? Qual que é a cabeça dessa moçada? Os jovens são os responsáveis, talvez, pela maior mudança de comportamento dessa classe média brasileira. Ele é um jovem muito diferente
diferente do jovem da elite, porque ele trabalha desde cedo, ajuda com a casa desde cedo, muitas vezes é chefe de família mais cedo, mas também é muito diferente dos seus pais. Por quê? Porque ele estudou mais do que os pais, né? Enquanto que na elite só 20% dos jovens estudaram mais do que os seus pais, quase 50% dos jovens da classe média estudaram mais do que os seus pais. Quem será que influencia mais as decisões dentro de casa? Quem estudou mais ou quem estudou menos do que o pai? Que estudou mais do que os pais. Eles contribuem mais para a renda familiar do que os jovens da elite contribuem para a renda familiar. E isso faz com que, isso somado ao fato dele estar completamente conectado, faz com que esse jovem seja um novo formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E como ele é? Ele é conservador, ele é progressista na comparação com os pais? Como é que é isso? O que a gente tem visto é que ele é pragmático. Pragmático. Né? Então, não é um jovem ideologizado. Não curte muito política. Né? Ele não curte muito política partidária, mas ele, diferente do jovem da elite, o jovem da classe média entende o valor do voto. E é um jovem que está sendo formado já sem a memória de hiperinflação. Então, ele aprendeu a construir a sua cidadania aprendendo a ser consumidor. E aí ele descobre que numa democracia, um cidadão é um consumidor de serviços públicos. Se ele é um consumidor de serviço público, esse serviço é pago com seu imposto e é renovado com seu voto. E ele aprende que pode exigir cada vez mais do poder público serviços de boa qualidade. Está andando de ônibus, não está bem, pode cobrar do prefeito numa eleição municipal. Se a segurança pública não está bem, pode reclamar do governador numa eleição estadual. Se a economia em geral não está bem, ele pode reclamar do candidato a presidente, enfim. Ele entende isso. Ele entende isso e passa a exigir isso. Já foi o tempo que dentadura ou cesta básica servia para conquistar esse eleitor. Esse eleitor quer Plano Nacional de Banda Larga, ele quer ProUni, ele quer subsídio de impostos para comprar o computador, comprar o carro, comprar um eletrodoméstico da linha branca. E isso muda o jeito de fazer política e de enxergar a democracia no nosso país. Isso pode explicar um pouco esse fenômeno russomano em São Paulo? Algumas teses sobre essa questão do russomano. Ele é um apresentador de televisão que estava num quadro muito popular de defesa do consumidor. Havia um vácuo em São Paulo e de repente ele preencheu. Ajuda a explicar um pouco, não? Ou é especular demais? Mais do que ser um apresentador de televisão. Acho que o que explica o russomano não é o fato de ele ser apresentador de televisão, até porque ele estava com um programa muito cedo, que também não tinha essa audiência toda. O que explica é que ele conseguiu sintetizar o discurso do justo. Ele fala, olha, se você quer cobrar da mesma forma que eu defendi o consumidor contra uma empresa, eu vou defender o consumidor para garantir a qualidade de serviços públicos. Você acha que isso é o que explicou essa ascensão do Fernando? Isso é o que explicou a ascensão e o que explica o processo de queda é essa quebra de confiança com o ponto relacionado ao bilhete único. Ou seja, quando ele propôs, o russomano fez uma proposta que quem fizesse um percurso mais longo de ônibus pagaria mais. Quem fizesse um percurso menor pagaria menos. Aí os candidatos começaram a atacar, houve um questionamento, né? Porque quem faz o percurso mais longo geralmente mora mais longe, é mais pobre. Exatamente. Eu não estou nem entrando no mérito se a proposta dele dizia isso ou não, mas esta polêmica colocou uma pulga atrás da orelha do eleitor. Isso foi o que furou a bolha dele, foi o que furou. E a questão da mulher, o papel da mulher na nova classe C. Você já falou que ela saiu para trabalhar, ela se embeleza mais, mas de uma maneira geral, o que essa nova mulher da classe média pensa? Olha, essa mulher é a grande responsável pelo crescimento da classe média, porque como o cálculo é pela renda familiar, ela ir para o mercado de trabalho fala que ela passou a contribuir mais com a renda. De cada R$100, R$5 vem do trabalho da mulher. Na classe média, de cada R$100, R$41 vem do trabalho da mulher. Então, se ela já mandava em tudo com o dinheiro do homem, agora que ela ganha o próprio dinheiro, ninguém segura essa mulher. Elas sempre mandaram no mundo, mandam mais agora. Mandam cada vez mais, até porque, no caso da classe média, elas estudam mais do que os homens. Né? E isso tem um fenômeno interessante. O homem está sendo obrigado a se reinventar, já que agora a mulher estuda mais do que ele e passa a ter autonomia financeira que não tinha anteriormente. E como é que ele está? Como é que está a cabeça dele? Está indo para a academia e para o salão de beleza, porque afinal de contas a mulher começa a perguntar, para que mesmo eu preciso de você? Deixa eu te falar, tem um dado que 79% da nova classe média, eles confiam mais nas recomendações de parentes do que, por exemplo, numa propaganda. Né? Você lida muito. Por que isso acontece? Olha,
O que a gente vê? A classe C e D funciona no que a gente chama de lógica da reciprocidade. Eu te ajudo e você me ajuda. Funciona, um cuida do filho do outro, eles emprestam cartão de crédito um para o outro, emprestam até a máquina de lavar. Um exemplo claro para o São mais solidários? Eles são mais solidários, mas não é só por bondade, não. É porque ele precisa disso. Eu vou dar um exemplo. Quem tem ponto de Wi-Fi dentro de casa, quando liga o notebook, provavelmente vê o seu ponto de Wi-Fi e o Wi-Fi de todos os vizinhos, né? Alguns com os nomes exóticos ainda, a loirinha do 32, o solteirão do 34. E cada um paga R$100 por isso. Na periferia é diferente. 2 pontos de Wi-Fi resolve o problema da Coab inteira. E cada um só paga 5. Eles racham o ponto de Wi-Fi, né? E isso tem acontecido, eles fazem um racha? Eles fazem o racha do ponto de Wi-Fi. O celular da classe C tem 4 chips, para usar o bônus da operadora. Então, você olha a agenda telefônica de um celular da classe C, o nome da operadora virou o sobrenome da pessoa. Fulano de tal, operadora A. Ciclano de tal, operadora B. E isso faz com que eles confiem nessas relações. Quando que a televisão, ele sabe que é algo pago. É algo que aquilo só está sendo dito porque alguém pagou para ser dito. E o amigo não. O amigo tem uma lógica de confiança que permeia as relações sociais da classe média brasileira. Que efeito que isso aí tem sobre a propaganda? Olha, o que a gente tem estudado no Data é que uma boa propaganda não é aquela que simplesmente faz com que ele lembre da marca. É aquela que dê argumentos para que a propaganda vire o boca a boca. Então, você precisa ter uma boa sacadinha publicitária, você precisa ter um argumento racional sobre o uso do produto e incentivar com que aquela propaganda seja debatida na mesa de bar, na vizinha ou na hora do almoço. E do ponto de vista do voto, o André Singer, no programa, falou do fenômeno do lulismo, né? Que é uma reforma conservadora, ou seja, uma reforma, ela tem um grau de lentidão, mas, ao mesmo tempo, ela tem sido constante. Do ponto de vista da preferência partidária, da preferência política, você falou que essa nova classe média é muito pragmática, mas tem uma faixa dela que é politizada e tem uma preferência partidária maior, ou não dá para identificar isso? Olha, sempre existe uma parcela com um posicionamento ideológico um pouco mais claro, mas é a minoria da minoria da minoria numa democracia de voto obrigatório. Você diria que que porcentagem assim, da nova classe média? Que tem, claro, valores, o que significa esquerda, direita ou ser conservador, não chega a 5%. Mas isso não significa que ela não tenha um pensamento. Né? E é um pensamento conservador, sim. Mas o que é um pensamento conservador? É conservar aquilo que está dando certo e as relações em que ele pode confiar. O presidente Lula tem esse mérito. O presidente Lula conseguia traduzir um universo mais político de uma forma que as pessoas entendem. Ele era a tecla SAP da política brasileira. E com isso, e com uma história de vida que dava verdade, veracidade para o discurso dele. Esse é o grande mérito do presidente Lula como comunicador, como a ponte de uma política geral para a grande maioria dos brasileiros.